Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que estão sempre nos acompanhando aqui em nosso canal, e você que está conhecendo o nosso canal hoje, eu quero te cumprimentar com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma vez vos transmitir o conteúdo da lição do próximo domingo, quando estaremos estudando a lição de número 11, que tem como título Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Temos estudado nesse trimestre lições preciosas sobre os princípios divinos em tempos de crise. Lições que estão baseadas no retorno do povo de Judá de Babilônia para Jerusalém, de como um despertamento espiritual aconteceu no meio do povo e eles então voltaram, edificaram novamente o altar do Senhor, começaram a construção do templo. Logo a construção do templo foi parada durante um tempo, a obra parou durante alguns anos, 15 a 17 anos a obra ficou parada, mas depois, com a ajuda de Ageu, do profeta Ageu e do profeta Zacarias, o povo voltou a trabalhar e o templo foi concretizado, a sua obra foi concretizada, e logo após nós temos então a chegada, depois de um tempo, depois de mais de 50 anos, podemos dizer assim, segundo a história bíblica, nós temos a chegada de Esdras. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesta lição. A chegada deste homem que é um grande exemplo de homem hábil na palavra, que teve uma função extraordinária de respeito à compilação dos livros sagrados. Disse que Esdras foi o fundador das sinagogas, foi aquele que promoveu o ensino bíblico desde o cativeiro e que trouxe para Jerusalém a prática da leitura da lei, e o povo então teve em Esdras uma grande referência de grande homem da palavra, sacerdote de Deus, que ensinou a palavra de Deus. É isso que nós vamos aprender nessa lição, e eu quero, antes de prosseguir, pedir a você que porventura está nos conhecendo hoje, que você se inscreva em nosso canal, nos ajude, porque nós temos feito um trabalho simples, mas tem alcançado aqui algumas pessoas, e a cada semana nós temos recebido mais inscritos no nosso canal. Então inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário, o seu feedback para nós é importantíssimo para aprimorarmos ainda mais as nossas aulas, a nossa transmissão também. Deus abençoe você que está nos conhecendo hoje, e eu quero dizer para você que você é bem-vindo em nosso canal. Eu quero então orar ao Senhor, porque é prática nossa sempre orar ao Senhor, para que Deus nos ilumine na exposição bíblica. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos aqui, Senhor, para transmitir o conteúdo sagrado. Que o teu Espírito nos ilumine naquilo que queremos falar. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa lição. A lição número 11 tem como texto áureo o que está escrito lá na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 5. A primeira parte do versículo apenas diz assim: e provaram a boa palavra de Deus. Repetindo, e provaram a boa palavra de Deus. A nossa verdade prática diz assim: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada. É poderosa e penetrante. Ora, esta verdade prática nos lembra o que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo número 4, no versículo número 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, esse texto escrito aqui, essa carta aos Hebreus, que até hoje ninguém pode dizer quem foi de fato o seu autor, esta carta, ela deixa para nós esse texto sagrado e nos mostra que a palavra de Deus, ela é poderosa e penetrante. Prosseguindo então, vamos à nossa
Leitura Bíblica em Classe, eu quero fazer uma recomendação neste momento. Nossa revista ela traz como Leitura Bíblica em Classe o texto que está em Esdras, capítulo 8, versículo 1 a 12. Ao ler esse texto, nós queremos sugerir aos queridos professores que, ao invés de se basear nesse texto, se baseiem em Esdras capítulo 7, versículo 1 a 8. Repetindo, recomendamos que você use o texto que está em Esdras capítulo 7, versículo 1 a 8. Porque ao ler Esdras capítulo 8, você vai ver que se trata de nomes de homens que subiram com Esdras de Babilônia, simplesmente. Mas, ao ler Esdras capítulo 7, versículo 1 a 8, você vai ver que tem uma completa ligação com o que nós estamos estudando hoje. Não sabemos se foi um erro gráfico, mas isso agora não nos importa. O importante é que nós, como professores e como superintendentes que somos, podemos observar essas coisas e recomendar. É uma simples recomendação, e eu vou ler o texto de Esdras, capítulo 7, versículo 1 a 8, para que você entenda por que eu estou dando essa recomendação. Esdras, capítulo 7, versículo 1 a 8, diz assim: E passadas essas coisas, no reino de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Então, o texto sagrado mostra exatamente quem era Esdras historicamente falando. Ele tinha a sua genealogia provada aqui. Ele descendia de Arão, o sumo sacerdote. E Esdras subiu, versículo 6, perdão. Prosseguindo aqui o versículo 6. E Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. Versículo 8. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei. Veja os irmãos que os irmãos vão observar, aliás, durante a lição, que este texto tem completa afinidade com o que nós vamos estudar no próximo domingo. Portanto, segue aí então esta recomendação. Aliás, é bom falar um pouco sobre este grande autor. Esdras foi um homem que trabalhou na compilação. Segundo os historiadores, foi Esdras quem trabalhou na compilação dos livros do Antigo Testamento. Foi Esdras quem reuniu, quem guardou, quem preservou os escritos do Antigo Testamento. E então, nós temos nele um homem hábil, um homem inteligente, um homem que foi escolhido por Deus. Daí, nós focalizarmos também a vocação divina nessa lição, e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Prosseguindo então, irmãos, vamos lá. O objetivo geral da nossa lição é mostrar a eficácia da palavra de Deus. Quando se fala de eficácia, se fala de atingir resultados. Quando se fala de eficiência, se fala de utilização melhor dos meios para alcançar o resultado. Mas a eficácia está relacionada diretamente ao resultado. Então, a palavra de Deus, ela é eficaz. Agora, eu chamo a atenção do pesado professor e aluno que está me ouvindo, e do querido pastor que está assistindo esta aula, que nós temos um versículo que fala exatamente dessa eficácia. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Isaías, no capítulo 55, no versículo de número 11 e versículo de número 12. Vamos ver se é isso mesmo? Aliás, Isaías capítulo 55, versículo 10 e versículo 11.
porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela não volta vazia. Por isso nós sempre falamos e repetimos aqui: pregue a palavra, ensine a palavra, cante a palavra, viva a palavra, porque é ela quem traz os melhores resultados na vida espiritual. Nós vamos falar isso no final desta lição, no último tópico. Muito bem, meus amados irmãos, quais são os objetivos específicos que serão tratados aqui a cada tópico? São estes: discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. Segundo, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo. Terceiro, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. E quarto, elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. São os objetivos. Aquela parte da lição que vem na nossa revista Interagindo com o Professor sempre traz algumas recomendações. Nós aqui fizemos um texto baseado na interação, acrescentando algumas coisas, você vai perceber quando comparar, né? Diz assim, o que está na tela, vamos ler e explicar para você. Não haveria reconstrução religiosa sem o ensino da lei do Senhor. Irmãos, Esdras sabia muito bem disso, e Deus, o próprio Deus, sabendo exatamente disso também, ele fez com que Artaxerxes enviasse Esdras para ensinar ao povo a sua lei, para que cumprisse a sua lei e obedecesse a sua palavra. Diz assim o restante do nosso texto: da mesma forma, não haverá renovação espiritual eficaz e duradoura em nossos dias sem que nos voltemos para o ensino da palavra de Deus. Ela promove avivamento, crescimento espiritual e desenvolvimento do caráter cristão. Quem não se lembra do texto que está no livro do profeta Abacuque, capítulo número 3, versículo número 2, que diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi a tua palavra e temi. Foi isso que aconteceu com o povo quando ouviu a palavra proferida por Esdras. O povo temeu e, obedecendo a palavra de Deus, se arrependeu, confessou seus pecados. E então aí vem o despertamento, vem o verdadeiro avivamento, a verdadeira renovação espiritual através da palavra de Deus. É bom dizer isso claramente, porque sempre falamos que existe aquilo que é o feijão com arroz do crente, né? Como começou esse despertamento? Começou com a oração de Daniel. Oração de Daniel. E depois nós vemos homens de Deus, homens de oração trabalhando neste despertamento. Esdras, homem de oração, homem de jejum. Neemias, homem de oração e de jejum. Ou seja, e precisamos sempre da oração e da palavra para que aquilo que Deus trouxer como despertamento seja eficaz e duradouro no meio do povo. Se nós apenas nos conformarmos com a efusão, com o momento de glorificação, de batismo com o Espírito Santo e renovação, irmãos, nós podemos ter esse avivamento, esse despertamento logo cessando dias, meses depois. Mas se junto com o despertamento vier a oração, a palavra e oração, isto vai se tornar algo que vai se estender por muitos anos. A própria história bíblica e a história da igreja cristã prova isto. Eu não vou mostrar para vocês isso agora, mas isso é notável. Toda vez que há um despertamento espiritual, ele dura enquanto o povo estiver orando e obedecendo a palavra do Senhor. Prosseguindo então, irmão, vamos à nossa introdução. O grande valor do ensino da palavra é o assunto desta lição.
Porém, isto é uma colocação minha que você pode aproveitar durante a sua aula. Identificamos outros assuntos, tais como a soberania, a proteção e a providência divina, e também a importância da vocação para o ministério. Durante esta aula você vai perceber a soberania de Deus. Você vai perceber como que Deus protegeu o povo que estava vindo de Babilônia para Jerusalém com muito ouro, prata, e nada lhes foi furtado, eles foram protegidos pelo Senhor. Esdras dispensou a escolta dos persas, porque ele tinha dito, não, o Senhor vai conosco. Ele confiou na proteção divina, a providência divina para com seu povo. O povo que voltou com Esdras não voltou pobre, não. Eles voltaram com víveres, voltaram com condições de recomeçar o seu trabalho sacerdotal, principalmente. Aliás, Esdras, em seus livros, sempre focalizou muito a prática do sacerdócio. Nós identificamos isso no livro de 1º e 2º Crônicas, que, segundo alguns historiadores, foi escrito por Esdras. Crônicas são 2 livros, né? 1º e 2º Crônicas são 2 livros que tratam do exercício do sacerdócio, principalmente, e focalizados em Jerusalém, no templo. E o livro de Esdras, a mesma coisa, focalizado nos sacerdotes, naqueles que regressaram para restaurar o culto dentre o povo. Prosseguindo então, diz assim a nossa introdução. E também a importância da vocação para o ministério. Irmãos, Esdras foi um homem escolhido por Deus. Ele se preocupou quando ele viu que no meio do caminho não havia levitas dentre aqueles que estavam vindo com ele. E aí eu chamo a atenção de você, professor, para esta importante observação e lição que nós também aprendemos que iremos aprender neste próximo domingo. Vamos então, irmãos, prosseguir aqui na nossa aula. Eu lembro que nas lições anteriores nós mostramos sempre esse quadro que mostra onde estamos na história. É importante falarmos isso, né? Onde estamos? Estamos num tempo antes de Cristo, cerca de 4º ou 5º século antes de Cristo. Estamos aqui num tempo após o cativeiro, porque em 538 a.C., uma grande leva de judeus voltou de Babilônia para Jerusalém, sob a direção de Zorobabel. Nós já falamos sobre isso aqui, veio a reconstrução do templo, mas chama-nos a atenção que nós estamos agora, irmãos, nesse quadro, nessa tarja preta aí. Se você quiser parar o vídeo e olhar, você pode parar para que você possa entender. Estamos aí nessa tarja preta, onde as letras estão brancas, que fala assim, 458 a.C., Esdras vem a Jerusalém e empreende reforma. É aí que se baseia a nossa lição. É claro que anos depois, você pode observar, 13 ou 14 anos depois, Neemias reconstrói os muros, e lá em Neemias capítulo 8 e Neemias capítulo 12, nós vemos que houve um encontro de Esdras e Neemias. Tá? Há alguma divergência entre os estudiosos a respeito de algumas datas, se foi Artaxerxes I ou II. Em suma, se compreende que esta é a melhor maneira de entender a cronologia pós-cativeiro. Esdras em 458, no 7º ano do rei Artaxerxes, e Neemias no 20º ano do rei Artaxerxes. Ele veio para reconstruir os muros e também restaurar as portas de Jerusalém. Muito bem, irmãos, prosseguindo então, estamos nesta época aí. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição, que diz assim: Artaxerxes envia Esdras. O que nós temos nessa parte? Temos aqui o seguinte: os judeus sob domínio persa. Uma observação importante na nossa revista. Os persas foram favoráveis aos judeus e ao seu retorno. Nós lembramos a vocês que quando Babilônia como império caiu, quem assumiu foi o Império Medo-Persa, com Dario e Ciro. Ciro foi um homem que foi chamado por Deus de meu servo. Foi ele quem autorizou o regresso da primeira leva de judeus para Jerusalém. Então, a partir daí, nós vamos ver outros reis que foram favoráveis
e dentre eles Artaxerxes, que aqui neste texto sagrado mostra o reconhecimento dele ao Deus dos céus. Essa é a expressão que está na própria carta que ele escreveu. Segundo tópico aí que nós temos aí, o número 2, diz assim: Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei do Senhor. E aí, irmãos, eu deixei na tela seguinte esses 2 versículos para que você possa ver com bastante clareza o que está escrito ali. Diz assim, segundo a versão NVI: você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Esdras 7, versículo 14. Faz parte da carta esse texto. Outro texto que faz parte da carta é diretamente para Esdras, a seguinte palavra: e você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem justiça a todo o povo do território a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Que responsabilidade, né? Está no capítulo 7, versículo 25, segundo a versão NVI também. Então, voltando aqui para a primeira tela, Esdras teve esta incumbência, esta comissão. Ele foi comissionado mesmo para poder fazer a obra de ensino no meio do povo. O tópico número 3 aí da nossa tela diz assim: a importante carta que o rei enviou com Esdras era mais do que uma carta, era um documento administrativo e uma prova da soberania de Deus sobre os povos. Nós vamos ver isso no texto sagrado, né? Então essa carta, ou esse edito, era normalmente arquivada, né? Esse edito era arquivado, estava lá guardado para memória nas crônicas dos reis persas. Porém, ele tinha uma cópia nas suas mãos, para que onde ele passasse, ele dissesse: olha, eu tenho autorização do grande rei Artaxerxes para poder conduzir este povo, levar este povo e fazer com que este povo conheçam a lei do seu Deus. Quero chamar a tua atenção também para o seguinte: esta carta faz parte de um dos textos sagrados que foram escritos no aramaico. Textos escritos em aramaico na Bíblia, está aí entre parênteses: Esdras capítulo 4 a 8 até o capítulo 6 a 18, Esdras capítulo 7, versículo 12 a 26, Daniel capítulo 2, versículo 4 até Daniel 7, versículo 28, e Jeremias capítulo 10, versículo 11. Repetindo, os textos da Bíblia em aramaico são Esdras 4, 8 até Esdras 6, 18, Esdras capítulo 7, versículo 12 a 26, livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 4 até capítulo 7, versículo 28, e o texto que está em Jeremias, capítulo 10, versículo 11. Vamos então, irmãos, prosseguindo. Qualquer judeu poderia regressar com Esdras. Está lá no versículo de número 12 do capítulo 7. Nós temos assim: Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus, paz perfeita. Versículo 13. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém vá. Então, corrigindo então, ao invés de versículo 12 ali, nós deveríamos colocar o versículo 13. Né? Então, no versículo 13, nós temos que qualquer judeu, todos os que quisessem regressar, poderiam voltar. Letra B. Levariam consigo prata, ouro, que o rei e os seus conselheiros voluntariamente dariam, assim como o que viesse das províncias da Babilônia e do povo e sacerdotes para o templo. Ou seja, eles não sairiam sem nada, eles sairiam com prata, com ouro. Olha, irmãos, essa prática de enviar ofertas para o templo durou até a guerra judaico-romana, quando os romanos forçaram os judeus a enviar contribuições para o templo de Júpiter. Isto
quem nos conta é Flávio Josefo. Então, veja que o envio de ofertas para o templo durou durante muitos e muitos anos. Prosseguindo então, letra C. Com este dinheiro, com a prata, com o ouro que eles receberam, deveriam comprar animais para oferecer os sacrifícios. Letra D. Os utensílios sagrados que ainda estavam em Babilônia deveriam ser levados para Jerusalém. É o versículo de número 19, diz assim: e os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. Ou seja, ainda havia em Babilônia alguns utensílios sagrados que não foram levados por Zorobabel na primeira leva dos judeus, né? Letra C. Toda a despesa seria paga pelo Império Persa. A versão da linguagem de hoje, irmãos, diz o versículo, assim, no versículo, a respeito do versículo 20, porque nós temos aqui na Bíblia Revista e Corrigida expressões como coros, batos, e talvez alguns não vão entender que quantidade seria essa. Então, vendo uma versão na linguagem de hoje, diz assim: até no máximo 3.400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Eles poderiam levar esta quantidade, até esse limite eles poderiam levar. Então veja que eles não saíram empobrecidos, não saíram desprovidos. Eles estavam sendo enviados novamente para a sua terra, mas com provisão. Daí nós falamos lá na introdução que nós vemos uma lição sobre a providência divina. Deus tudo providenciou para que o seu povo voltasse em condições de adorar a Ele. Assim que chegasse aqui, os sacerdotes deveriam então utilizar esses recursos para aprimorar o culto, enquanto Esdras deveria ensinar ao povo a lei para que eles obedecessem ao seu Deus. F. A afirmação da soberania de Deus. Eu chamo a atenção tua para este versículo. Versículo número 23 diz assim: tudo quanto se ordenar segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus. Porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Olha, irmãos, que expressão bonita, não é? Se olharmos o versículo seguinte, 24, fala até assim, ó: também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros da casa de Deus, que se lhes não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. Versículo de número 25 diz assim: e tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, e todos os que sabem as leis do teu Deus, e aos que as não sábias farás saber. Versículo de número 26. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça a justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Então nós vemos aí, no versículo 27 e 28, nós vemos um agradecimento de Esdras, dizendo assim: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei, para ornarmos a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e aos seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Aleluia. Prosseguindo então, irmãos, eu quero lembrar a você, mais uma vez, essa tela nos mostra a importância de Artaxerxes I. Está em amarelinho aí. Se você quiser, você pode parar aí a tela, né? Parar a gravação e olhar aí na sua tela do seu celular, ou do seu notebook, ou do seu computador, para que você olhe com bastante cuidado
esta sequência dos reis persa. Nós temos ali Ciro, depois tem Cambiases, Dario I, Xerxes, que foi esposo de Ester. Daí entendermos que a influência de Ester foi benéfica para o trabalho de Esdras e de Neemias. E temos aí Artaxerxes I, que reinou de 464 a 423 a.C. Vamos lá. Segundo tópico da nossa lição, Esdras ensina a palavra ao povo. Como foi esse processo? Eu quero chegar com você a este texto, eu quero levar você à compreensão desse texto vendo alguns passos anteriores, né? Esdras sai de Babilônia e vai a Jerusalém. O que aconteceu? Ele saiu de Babilônia, porém em Ava ele parou. Ele verificou que não havia levitas. Olha, irmãos, que importante. Quando ele viu que dentre eles não havia levitas, ele escolheu 11 homens. Está lá em Esdras capítulo 8, versículo 15 e 16, diz assim: e ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Era importantíssima a presença dos filhos de Levi. E ali, não se sabe por que estes homens não acompanharam Esdras, mas ele verificou dentro do povo: peraí, onde estão os filhos de Levi? Onde estão os levitas? Nós precisamos deles. E aí, irmãos, eu vejo uma grande lição sobre a vocação divina neste texto que nós estamos lendo aqui. Deus precisava dos levitas, eles não vieram espontaneamente. Então, o que Esdras fez? Diz aqui a palavra do Senhor que ele enviou 11 homens: Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias, Mesulão, Joiaribe, Elnatã. Aqui nós temos 3 Elnatã, né? Ele enviou 11 homens para poder ir em busca dos levitas. Versículo 17: e deles mandado para Ido, chefe no lugar de Casífia, e lhes pus palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netineus no lugar de Casífia, que nos trouxesse ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, e com os seus filhos e irmãos, 18. E Asabias, e com ele Jesaías, e dos filhos de Merari, com seus irmãos e filhos deles, 20. Mais os 18 anteriores, 38 levitas. E 2 netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Veja aí, irmãos, que importante. Naquele momento ali, era crucial ele observar quem estava vindo com ele. E ele observou que faltava dentre eles levitas e servidores no templo. Os netineus eram homens que, segundo o texto sagrado, não eram judeus, mas pessoas convertidas ao judaísmo que estavam sempre prontos a ajudar na obra do templo. Então, diz a nossa tela o seguinte, está escrito na nossa tela: enfim, após um total de 12 dias, saiu de Ava e chegou a Jerusalém 4 meses após. Capítulo 8, versículo 31, diz assim: e partimos de Ava no dia 12 do 1º mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Diz aqui o texto sagrado que, versículo 23, que parado ali, ele jejuou ao Senhor. Diz assim o versículo 22 e 23: porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos
e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então essa parada de Esdras no caminho foi estratégica, irmãos. Para quê? Para que ele observasse quem estava vindo e para que ele buscasse o socorro e a proteção de Deus na sua trajetória rumo a Jerusalém. E aqui diz o texto sagrado que eles concluíram a sua missão, o seu retorno. Se você voltar ao capítulo 7, versículo 9, você vai entender melhor. Diz assim: porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia. E no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém. Então ele saiu no primeiro dia do primeiro mês. Porém, ele deu uma pausa no meio do caminho, observou quem estava vindo com ele. Essa pausa foi de cerca de 12 dias. E após ele prosseguiu, e no mesmo ano, no mês quinto, ele chegou a Jerusalém. Ali, ele permaneceu durante um tempo, né? Diz a história, né, segundo os historiadores da Bíblia, que ele chegou em 458. Em 444, nós temos a chegada de Neemias. E já indo para Neemias, capítulo 8, nós vamos observar no versículo 9 o seguinte: os dois sendo citados juntos. Então entendemos que o ensino da palavra que está em Neemias, capítulo 8, foi um trabalho conjunto de Esdras e Neemias. Diz assim, Neemias capítulo 8, versículo 9. E Neemias, que era o Tirsato, ou governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram ao povo. Aqui nós vemos então os dois juntos trabalhando, né? Segundo os estudiosos da Bíblia, Esdras chegou em 458, ele empreendeu algumas reformas, mas o ensino mesmo da palavra que aconteceu quando Neemias já havia restaurado os muros e as portas, tanto que no capítulo 8, versículo 1, é citada a porta das águas. Ou seja, essa porta que havia sido queimada, destruída, agora já estava no seu devido lugar, e ali o povo se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Esdras ensina a palavra ao povo. O povo reunido, irmãos, como um só homem, pediu que Esdras trouxesse o livro da lei de Moisés. Isso está na Bíblia, no capítulo 8, versículo 1, o seguinte, eu vou ler para você. Neemias, capítulo 8, versículo 1. E chegado o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse a lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Ou seja, o povo ansiava por ouvir a palavra de Deus. Era o sétimo mês, um mês marcado por muitas festas, e aqui nós observamos que o povo, ao ler a lei do Senhor, viu que eles deveriam festejar a festa dos tabernáculos, que na verdade deveria ser comemorada a partir do 15º dia, mas aqui foi comemorado no dia seguinte. Essa festa aconteceu no dia seguinte, ou seja, no segundo dia deste mês, do mês de Tisri. O ensino foi maravilhoso. A festa de tabernáculo nunca havia sido celebrada com tanta alegria. Neemias, capítulo 8, versículo 17, diz assim: E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. O povo queria mesmo ouvir a palavra do Senhor. Diz aqui, mais no texto sagrado, que no dia 24 do mês se ajuntaram novamente, ouvindo e confessando os pecados. Neemias, capítulo 9, versículo 1 a 3, diz assim: E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si, e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades dos seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia,
e na outra parte fizeram confissão. Então, uma quarta parte do dia, eles ouviram a lei do Senhor. E na outra quarta parte do dia, eles fizeram confissão e adoraram ao Senhor. O ensino foi maravilhoso. O ensino teve o seu resultado. E antes de ir para a próxima tela, eu queria mostrar para você, no capítulo 8 de Neemias, como isso se deu, com um pouco mais de detalhes. Diz assim o versículo 2, Neemias capítulo 8, versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do mês 7º, e leu nela diante da praça que está diante da porta das águas. Desde a alva, desde o amanhecer, irmãos, até o meio-dia foi lida a palavra. Perante homens e mulheres sábios e ouvidos de todo o povo que estavam atentos, querendo, desejosos de ouvir a lei do Senhor. E Esdras, o escriba, estava sob um púlpito de madeira. Ele fez um lugar elevado para que o povo pudesse ouvir melhor. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o, ele, todo o povo se pôs em pé. Esse hábito maravilhoso que temos nas igrejas hoje, de quando abrir a Bíblia, o povo ficar de pé para ouvir a palavra, irmãos, isso é saudável, isso é salutar. Isso aconteceu nessa época aqui. No momento de ouvir a palavra, o povo ficava de pé, de prontidão, ouvindo a palavra do Senhor. E isso da alva até o meio-dia. E o que acontecia? Diz mais. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Diz o versículo 8, e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia que lendo se entendesse. Esse versículo é maravilhoso, irmãos, porque ele fala da importância de se entender a palavra do Senhor. Não basta apenas falar, apenas proferir versículos, mas aqui eles fizeram o povo entender. Alguns dizem que, pelo fato deles estarem tanto tempo no cativeiro, eles tinham perdido a língua original, que é o hebraico, e eles precisavam, então, ter uma explicação melhor do que estava sendo lido por Esdras e por seus companheiros. Outros já dizem que não precisava disso. Na verdade, o que havia era uma explicação do texto mesmo, né? Enfim, o que importa aqui é que o povo precisava entender. O povo precisa entender a palavra. A palavra precisa ser esmiuçada. Pregador, ensinador precisa esmiuçar a palavra para o povo, para que possa digerir a palavra do Senhor, para que possa receber, entender aqui fala assim, entender o sentido. O que isso significa? Para isso temos ensinamentos preciosos sobre exegese e sobre hermenêutica, que é a arte de entender o texto original e a arte da interpretação, para que o povo possa entender a palavra de Deus. Prosseguindo então, irmão, vamos então para a nossa próxima tela. A palavra de Deus deve ser ensinada. A palavra de Deus deve ser ensinada. Primeira coisa que nós podemos observar aqui neste tópico número 3 é que é uma ordem de Deus ensinar ao povo. A ordem de Deus foi que a lei fosse ensinada de 7 em 7 anos. Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 9 a 12, está escrito assim: E Moisés escreveu esta lei, e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciões de Israel, e deu-lhes ordem, Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado, no ano da remissão, a festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei.
Era uma ordem. 7 em 7 anos, todo o povo deveria ser reunido para ouvir a lei do Senhor, para não se esquecer da lei do Senhor. Eu acrescento para os irmãos aqui nesta lição o seguinte: a palavra de Deus, irmãos, deve ser ensinada em casa. Está escrito em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 6 a 9, e também deve ser ensinado na igreja. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, a palavra de Deus deve ser ensinada dentro do lar, dentro da casa, assim como deve ser ensinada na igreja, né? O salmista, no Salmos 27, ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, para que eu possa contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Deuteronômio capítulo 17, versículo 9 a 12 diz assim: e virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a palavra que for do juízo. Olha a responsabilidade dos sacerdotes e dos juízes. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarão do lugar que escolheu o Senhor, e terás o cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem, conforme o mandado da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, te não desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 12 e último. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá, e tirarás o mal de Israel. Então era a responsabilidade dos sacerdotes e dos juízes transmitir a lei do Senhor. Por isso, irmãos, que Esdras se preocupou tanto em trazer os levitas e os sacerdotes para ensinar a lei do Senhor. E nós precisamos, nas nossas igrejas, ter a palavra de Deus sempre em evidência, em primeiro lugar. Item número 2 desse tópico aí, do tópico 3, diz assim: Jesus ordenou o ensino da palavra. Jesus disse: ide e ensinai a todas as nações. Aí nós queremos diferenciar aqui, irmãos, o querigma do didaquê. Hoje não se fala muito do querigma, muita pregação. As pessoas amam ouvir grandes pregadores, mas nós precisamos do ensino, da doutrina. A palavra precisa ser ensinada. A pregação, ela traz a emoção, né? Ela chama a emoção, mas o ensino chama a razão. A palavra de Deus precisa ser compreendida. E item número 3, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Diz em Atos capítulo 11, versículo 26, que Saulo, né, e Barnabé, quando chegaram em Antioquia, eles ensinaram ali muita gente. O ensino foi tão eficiente e eficaz que ali, diz esse versículo, os irmãos, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, ou seja, identificados com Cristo. Estes outros versículos de 2 Timóteo nós não vamos ler, você pode parar a tela aí e ler esses versículos, e observar esse versículo, utilizá-los também. Fala da importância que Paulo dava à palavra, né? Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, o que de mim ouviste, confiam a homens fiéis, que sejam também idôneos para ensinar a outros. Então nós precisamos ensinar a palavra de Deus. O último tópico da nossa lição, meus amados irmãos, diz assim: resultado do ensino da palavra de Deus. Primeiro, o ensino da palavra gera temor a Deus. O temor a Deus, irmãos, é o princípio da sabedoria, né? E a igreja, quando começou, diz lá em Atos capítulo 2 que em toda alma havia temor. Em outro versículo fala: em cada alma havia temor. O temor de Deus era requerido do povo de Israel no Antigo Testamento e também é requerido da igreja do Senhor até os nossos dias. Ensinar a palavra é fazer com que o povo tenha temor de Deus. O ensino da palavra implanta normas espirituais. Eu troco essa palavra normas espirituais por padrão, irmãos. Nos crentes, né?
que acontece? Com o ensino da palavra, o crente passa a viver uma vida honesta, uma vida íntegra, uma vida de pureza moral, uma vida de abandono às práticas pecaminosas. Aquele coração de pedra é transformado em coração de carne. Ezequiel capítulo 3, versículo 27 fala da mudança no nosso interior, né, que está profetizado lá em Ezequiel no capítulo 36, no versículo 27. Eu vou ler para você esse texto, diz assim, Ezequiel 36, versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e observareis. Então, através do Espírito Santo em nossa vida, da palavra de Deus, que são aqui os estatutos de Deus, nós temos uma vida íntegra, com normas espirituais, ou seja, com um padrão de vida espiritual que causa bom testemunho aonde quer que você esteja. 3. O ensino da palavra dá conhecimento. O povo errou porque faltou conhecimento. Quando falta conhecimento da palavra, o erro, irmãos, é abundante no meio da igreja. O ensino da palavra traz luz. Diz lá em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, através da palavra nós somos iluminados. Aquilo que era obscuro para nós se torna claro, evidente, porque a palavra de Deus é luz. 5. O ensino da palavra habilita o crente. Paulo disse a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade precisa ser verdadeiramente uma espada, como está escrito lá em Efésios capítulo 6, a espada do Espírito é a palavra de Deus. 6. O ensino da palavra purifica. A palavra de Deus limpa, né? Logo aquele que quer andar errado, ele corre. Quando a palavra de Deus é pregada, ensinada e vivida, aquele que tem uma vida torta, ele que não quer se purificar, irmãos, acaba se afastando do meio, mas aquele que ouve a palavra, ele vai sendo lavado e purificado pela palavra. O ensino da palavra traz discernimento. Aquele versículo que nós já lemos aqui no início, que a palavra de Deus é penetrante, mais do que espada de dois gumes, ela é penetrante e ela vai até a divisão da alma do espírito, discernindo os pensamentos e intenção do coração, discernindo os pensamentos e as intenções do coração. Então, irmãos, claro que isso aqui é um resumo, né? Nós poderíamos falar de muito mais resultados que a palavra de Deus nos traz, mas nós pegamos algumas da lição, os primeiros 2 tópicos ou 3 são da lição, o restante nós acrescentamos, e você, professor, pode acrescentar ainda mais. A palavra de Deus, ela é muito mais do que isso que nós expomos aqui. Isso é apenas um resumo para que você possa se basear e apresentar aos seus alunos os resultados poderosos do ensino da palavra de Deus. Vamos então à nossa conclusão. Diz assim a nossa conclusão que nós escrevemos para você. Esdras cumpriu sua missão e viu os resultados do seu trabalho. O ensino da lei levou o povo ao arrependimento e à confissão. Nesta lição, aprendemos que a palavra de Deus deve ser continuamente lida e, acima de tudo, compreendida pelos que a ouvem. Que o Senhor continue despertando homens e mulheres a se dedicarem à laboriosa missão de ensinar o seu povo. Irmãos, temos muitos pregadores. Estamos precisando de mais ensinadores em nosso tempo. E ensinadores ortodoxos, ensinadores pentecostais, ensinadores assembleianos, para fazer valer as doutrinas desta tão poderosa e majestosa igreja chamada as Assembleias de Deus. Que o ensino alcance a todos, a fim de que aprendam a temer a Deus e a fazer conhecidas as suas obras. Fortalecidos e preparados na palavra, estaremos aptos para sermos usados por Deus. Eu quero então terminar aqui convidando você para a lição número 12, que estaremos transmitindo na próxima semana, que tem como título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Eu quero então, irmãos, terminar mais uma vez agradecendo a você por estar nos assistindo até o momento.
E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não deu o seu like, dê o seu like e deixe o seu comentário, que isso será importante para nós. Eu quero aqui me despedir de você, desejando que na próxima lição a sua EBD, desejando a você que no próximo domingo você tenha uma excelente escola bíblica dominical e que você possa seguir os conselhos dados nessa lição, seguir os princípios apresentados nessa lição e que você possa ser um professor eficaz no seu trabalho. Que Deus possa abençoar a sua classe, que Deus abençoe a sua igreja. Eu quero deixar aqui o abraço da minha família e abraço do meu pastor, o pastor Samuel da Silva. Servimos a Deus na Assembleia de Deus do Clube Bandê. E quando você puder, faça-nos uma visita. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. No nome de Jesus. Amém.